Olá, como vão todos vocês? Eu espero que as senhoras e senhores estejam muito bem. Eu acredito que todos vocês devem estar cientes já de que a Rússia acabou de apresentar na data de ontem, uma lista de países considerados hostis por ela, isto é, aqueles que estão contra ela de alguma maneira e que de alguma maneira então iriam sofrer algum tipo de represália assim que ela pudesse. Então ela deu a lista, nós estamos mostrando aqui, vai de Albânia, passando por Estados Unidos, Mônaco, Suíça, Taiwan, e todos os países membros da União Europeia, os 27 membros, o que comporta a Alemanha, que eu acho importante citar aqui. Me interessa citar para vocês também Eslovênia, Letônia e Lituânia, que são aqueles países aí próximos à fronteira da Rússia, e também aqui me interessa citar para vocês Polônia. São os países aí que, na minha opinião, estão bastante arriscados de sofrerem também consequências pelo que está acontecendo. Mas o foco nosso hoje aqui é mostrar que o Brasil está de fora desta lista de países considerados hostis pela Rússia, e eu quero tentar dizer para vocês o que isso pode significar aqui para o Brasil. Não é só o Brasil, na verdade são vários países, mas em destaque nós temos de colocar todos os países do BRICS. O BRICS, para quem não sabe, é uma espécie de organização internacional que comporta Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nenhum deles entrou e nós já vamos falar um pouquinho de cada um deles. Para começar, vamos tratar aqui da Índia. Então ele fala, na chamada da matéria, de 1962 até a data da Ucrânia, 3 lições para a política de não alinhamento da Índia. Quer dizer, a Índia é muito difícil de se alinhar com esses projetos norte-americanos. Então, como tantas vezes no passado, o que Nova Delhi chama de autonomia estratégica pode ser apenas uma linguagem embelezada para evitar escolhas difíceis. Então, eles estão aqui querendo meio que forçar uma decisão indiana pró-Rússia ou pró-Estados Unidos. E a Índia está mais ou menos parecida com o Brasil, está em cima do muro nessa questão, não quer se meter em briga alheia. Então, exatamente 9 dias antes de uma gigantesca nuvem de cogumelos subir acima das grandes planícies de Lop Nur, sinalizando a chegada da China como potência nuclear, autoridades do Pentágono emitiram um aviso conciso. Abre aspas, eles agora estão prontos para testar. Fecha aspas. Enfim, está contando aqui do que aconteceu lá em 1964, quando a China, então, alcançou a capacidade nuclear. E aí, enquanto os indianos hoje debatem os méritos da causa do país em condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, esses voos secretos apontam para as profundas ambiguidades que sustentam a postura da política externa do país, porque na época eles deixaram, por exemplo, os Estados Unidos, a CIA, treinarem lá no Tibete, pessoas que iriam se opor à China dentro do Tibete, e ao mesmo tempo eles mantiveram uma postura quase que neutra, fazendo de conta que nada tinha acontecido, e inclusive isso até hoje oficialmente não é admitido como tendo existido. Mas aqui os Estados Unidos, essa mídia norte-americana, ela diz que voando a mais de 21 mil metros, bem fora do alcance dos sistemas de defesa aérea, os U-2s forneceram aos Estados Unidos uma visão panorâmica dos segredos mais preciosos da China. Então, eles aqui estão entregando aquele antigo parceiro secreto, se é que realmente foi. Mas, enfim, o que nos interessa saber é que a Índia agora está neutra nessa questão. Ela não quer se envolver, embora ela tenha, como vocês sabem, uma disputa com a China. Inclusive é citado aqui numa matéria que é a seguinte que nós estamos vendo agora, Entenda a posição conjunta. Desculpe. Vamos pegar aqui. Essa aqui, a invasão russa da Ucrânia revela conflito de interesses de China e Índia. Na verdade, essa chamada aqui está meio enviesada. Revela conflito de interesses. 2 das maiores potências asiáticas se recusaram a condenar as ações russas devido a seus relacionamentos com Moscou. Então não é um conflito de interesses entre elas. Na verdade, elas têm o mesmo interesse, que é não ter conflitos com Moscou no momento. Então, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi chamou de querido amigo. O líder chinês Xi Jinping deu um passo adiante, chamando-o de seu melhor amigo do peito. Então, aqueles acordos que os Estados Unidos está costurando para tentar impedir que a China tome Taiwan, o que incluiria inclusive a Índia, parece que
está já fazendo água, e essa questão da Ucrânia está revelando o buraco do casco do navio. O ataque do líder russo Vladimir Putin à Ucrânia colocou em questão as relações anteriormente calorosas da Rússia com as potências asiáticas. Tanto a China quanto a Índia se recusaram a condenar a invasão brutal da Rússia, eles chamam aqui, e ambas se abstiveram de votar nas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Assembleia Geral, exigindo que Moscou pare imediatamente seu ataque à Rússia. Então, resumidamente, a China e Índia estão se recusando a condenar o ataque, estão quietas, né? E isso então nos leva à África, né? E a matéria que nós vimos antes, entendendo a posição conjunta de países africanos que não apoiaram resolução contra a Rússia. E aí eles fantasiam mais uma vez, né? O número de abstenções registradas por nações da África surpreendeu diplomatas. Alegações de racismo e tratamento diferenciado a europeus ajudam a explicar o movimento. Então, todo aquele movimento que o politicamente correto ocidental fez para que os países africanos fossem tratados de uma maneira diferente, tudo mais na aparência do que de fato realmente, né? Na verdade, não contentou que chegue. Então, aqui eles estão colocando que 17 países africanos, né, se abstiveram, e dentre elas, vamos ver aqui, né, temos aqui o nome, Argélia, Angola, etc., mas o que nos interessa saber é que a África do Sul também então se recusou, mais um país aqui do BRICS. E por fim, quem? O Brasil. O Brasil ficou de fora da lista de países considerados hostis pela Rússia. Em comunicado divulgado pelo governo russo, né, nesta segunda, estão países como Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Canadá, todos eles considerados hostis. O Brasil ficou de fora da lista, o que indica os países e territórios considerados hostis por apoiarem diretamente a Ucrânia. A relação inclui Estados Unidos, etc. E aí temos outros países aí. O Brasil não foi mencionado no comunicado. Jair Bolsonaro disse que o país adotará uma posição de neutralidade em relação ao conflito. O chefe do executivo brasileiro ressaltou que é preciso agir de forma a não gerar consequências para o Brasil, frisando a importância do setor agropecuário. Todo mundo já está sabendo aí dessa questão do potássio, que foi muito comentada, né? Bolsonaro chegou a desautorizar um comentário do vice-presidente da República, Milton Mourão, que inclusive nós comentamos brevemente na nossa live de quarta-feira na comunidade, né? E repudiou os ataques, inclusive amanhã, hoje é terça-feira, sim, amanhã nós teremos mais uma live às 10 horas na comunidade fechada ou no Patreon, né, para quem quiser acompanhar. O chefe do Executivo Federal ponderou que Mourão cometeu uma peruada. Enfim, isso aqui também não nos interessa, esses detalhes. O que interessa é que o Brasil aqui está de fora. Os argumentos utilizados, né, além dessa questão dos fertilizantes de potássio, é a questão da OCDE, que vocês lembram que foi prometido ao Brasil fazer parte da OCDE. Então ele saiu de um tratado vantajoso para ele, para que isso possibilitasse ele entrar na OCDE, e depois simplesmente ele foi ignorado. Isso é algo importante a ser ponderado, com certeza é uma traição, né, o que está acontecendo em relação à OCDE. E outra coisa é essa questão da soberania da Amazônia. Quer dizer, vocês já devem estar sabendo que, segundo o que se consta, a Rússia, pelo menos Putin, disse que teria vetado essa ideia de que dos países que são parte do Conselho de Segurança da ONU, que estavam tratando da ideia de internacionalizar a Amazônia. E aí a Rússia teria sido contra, o que até o momento não foi negado, então se presume que, né, os Estados Unidos não negou, os outros países não negaram aí, então se presume que isso deva ser verdadeiro. Então nós corremos o risco muito próximo de, ao invés da Ucrânia estar sendo aí tomada pela Rússia, talvez seria a Amazônia que estaria sendo tomada por outras nações que o Brasil até então tem considerado como aliadas. É uma situação, se isso for realmente verdade, o que eu não estou aqui confirmando, mas se essas acusações aqui forem realmente verdade, isso seria algo realmente muito pesado aí contra o Brasil. Então as discussões dentro do governo sobre que tom deveria ser usado pelo Brasil ante a invasão da Ucrânia pela Rússia levaram em conta não apenas a pressão internacional e o aumento da escalada dos ataques aos ucranianos. Segundo fontes próximas ao presidente Jair Bolsonaro, o surgimento de dificuldades adicionais para a candidatura brasileira ao OCDE, quer dizer, depois que
o Brasil já tinha aberto mão de certas vantagens para ser membro da OCDE, eles vieram com dificuldades adicionais que o Brasil provavelmente não vai conseguir suprir, além do risco de novas barreiras ao comércio e até novos questionamentos envolvendo a soberania da Amazônia. Essa questão da Amazônia é muito simples. Todos os outros países devastaram os seus recursos naturais, o Brasil tem o maior reservatório de recursos naturais do planeta e todos estão de olho nisso aí. Não quer dizer, não pensem aí que a Rússia seja talvez tão amiguinha assim do Brasil, talvez seja apenas interessante de momento para ela que outros países não tomem a Amazônia, porque amanhã ou depois talvez seja interesse dela estar negociando alguma coisa ali. Não quero ser mais direto do que isso. E aí o Ministério confirma que a Rússia agora, o Ministério da Agricultura, pelo que me parece, exatamente, o Ministério da Agricultura confirmou que a Rússia embarcou fertilizantes ao Brasil nesta sexta-feira. Então esses embargos todos aí não estão impedindo que a Rússia venda os fertilizantes e aquela polêmica toda gerada, por enquanto, não afetará o Brasil. Até o ponto em que daqui a pouco alguém talvez embargue e peça que esses fertilizantes venham aqui ao Brasil. Mas eu acho um pouco difícil, porque se algum país ocidental desse alinhamento anti-russo impedir que os fertilizantes cheguem ao Brasil, isso acabaria dando argumentos para aqueles que querem que o Brasil se alinhe definitivamente à Rússia, dizendo, olha só, quem está impedindo os fertilizantes para o Brasil não é a Rússia, não é a Bielorrússia, é os Estados Unidos, enfim, seja lá quem for nessa hipótese, que eventualmente aconteceria. Até acredito que não fariam, justamente para não empurrar o Brasil nem para um lado nem para o outro, porque ao invés de ter o inimigo, então é melhor que ele fique neutro mesmo. E aí, uma surpresa, e algo que surpreendeu toda a nação brasileira, eu acredito, não sei se vocês já estão sabendo, que o Maduro disse que vai ligar, o presidente da Venezuela, que vai ligar para Bolsonaro e oferecer fertilizantes. Então, o G na Ucrânia desencadeou crise no Brasil, já que 85% dos fertilizantes são comprados no mercado internacional, a maioria da Rússia. Eu já fiz um cálculo aqui para vocês, não é algo assim tão impactante. Pelos meus cálculos superficiais, o resultado final disso seria uma redução de 15% da produção agrícola brasileira, uma vez que os fertilizantes eles possibilitam que as plantas deem aproximadamente 50% a mais quando de grãos, enfim, de resultado quando forem fertilizadas, e pelas contas que eu fiz, Rússia e Bielorrússia fornecem aproximadamente 30% do fertilizante usado no Brasil. Isso resulta então em 15% de redução. Só que pelo jeito não vai ser preciso o fertilizante da Venezuela, mas surpreende aqui que Nicolás Maduro esteja tentando se aproximar com o Brasil. Eu já tinha notado uma pequena aproximação quando a Venezuela abriu as fronteiras para o Brasil novamente. Me parece que na semana passada ou retrasada, eu cheguei inclusive a publicar algo nesse sentido, como uma forma de sinalização e não como uma forma de sinalização de aproximação, e não como uma forma de dizer que o flagelo estava acabando. Não, era um sinal, me parecia, e agora vem então a confirmação. Maduro está mesmo querendo se aproximar aí de Jair Bolsonaro, talvez, ou do Brasil, que seja, talvez devido a essa situação aí que o Brasil está demonstrando em razão da questão russa e norte-americana. E por fim, essa matéria aqui nós já vimos, e por fim então eu gostaria de finalizar dizendo para vocês que toda essa questão, evidentemente, bagunçou todo o cenário internacional e confirma aquela minha tese que eu dizia para vocês, que agora nós não veremos mais uma disputa entre esquerda, centro e direita. Nós veremos pessoas de esquerda, de centro e de direita se alinhando ao lado ocidental, liberal, esses países alinhados aí a Estados Unidos, OTAN, e eu nem vou dizer países, vou dizer assim as lideranças, esse ideal que essas lideranças ocidentais aí estão proclamando. Então veremos pessoas de esquerda, de centro e de direita se alinhando a eles, como veremos pessoas de esquerda, de centro e de direita se alinhando ao ideal proposto por Putin. Ao mesmo tempo que nós veremos pessoas de esquerda, de centro e de direita, ou neutras em relação inclusive a estas ideologias, ficando realmente neutras em relação a tudo, até que pelo menos
as coisas realmente sejam mais esclarecidas ou até que isso finde. Vamos ver, vamos continuar acompanhando, mas com certeza a surpresa da semana foi esse anúncio aí de Maduro. Pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.